12 horas e 15 minutos, estamos de volta. A gente vai começar a entrevista com o general Hamilton Mourão, que é candidato a vice-presidente na chapa com o deputado Jair Bolsonaro. Nós vamos começar a entrevista com o general nesse momento, antecipamos, porque o general tem outros compromissos em Natal e nos deu o privilégio de estar aqui conosco para conversar com nossos ouvintes. Queria agradecer a presença do general Girão, candidato a deputado federal, que está acompanhando o general Hamilton, e do meu amigo Emílio Melo, do Grupo Radar, que também está presente, e de toda a equipe, todas as pessoas que acompanham o general aqui na sua comitiva. General, novamente, boa tarde, queria agradecer a participação do senhor. O senhor foi escolhido candidato a vice-presidente na chapa com o deputado Jair Bolsonaro aos 45 do segundo tempo, após a desistência do Magno Malta, da Janaína Pascoal e do general, que agora me fala a memória. Augusto Heleno. Se incomoda o senhor? Em absoluto, porque 3 anos atrás, em 2015, eu era comandante militar do Sul. O deputado Bolsonaro me procurou lá em Porto Alegre e disse que seria candidato a presidente da República e contava com o meu apoio. Eu disse, bom, para qualquer situação estou pronto. Quando eu passei para a reserva, em 28 de fevereiro, ele me disse para eu me filiar a um partido político e ficar em condições de auxiliá-lo. Foi o que eu fiz. E na hora que ele necessitou, eu estava pronto. Então, para mim, foi uma honra e um privilégio poder participar desse processo. O senhor tem uma carreira militar brilhante, passou praticamente todos os setores do Exército, inclusive setores chaves, mas ganhou notoriedade em setembro de 2017, numa reunião da maçonaria, o senhor é maçom, quando o senhor declarou que o Brasil estava em situação talvez de uma nova intervenção militar. São duas perguntas em uma. Primeiro, o senhor se arrepende dessa declaração? Qual avaliação você faz hoje, passados aí 2 anos? E segundo, qual a sua leitura do momento do Brasil? Bom, na realidade, naquele momento, naquela palestra da maçonaria, eu respondi uma pergunta hipotética, não é, sobre a aplicação do artigo 142 da nossa Constituição. E procurei deixar claro, né, que a questão da garantia dos poderes constitucionais, que em última instância eles garantem a democracia e a paz social, não é, só ocorreria no momento em que esses poderes não estivessem mais cumprindo a sua missão, entrassem em estado de anomia. E daí saiu aquela famosa frase, por que não derrubar tudo isso que está aí, e aí deu margem a todos os tipos de interpretação. Não me arrependo, eu respondi uma pergunta hipotética, não é? E a realidade do Brasil hoje não é o caso de nenhum tipo de intervenção por parte das Forças Armadas. O senhor voltou a repetir no almoço do Clube Tiradentes, essa mesma linha de raciocínio, 6 meses depois, e chegou a perder sua função no Exército. A pergunta aqui do primeiro do leitor é o seguinte, se porventura o Congresso Nacional tentar inviabilizar o governo de Jair Bolsonaro, caso ele seja eleito, se teria hoje algum pensamento do parlamento ser fechado? Não, em absoluto, né? Eu não acredito, pela natureza do nosso parlamento, né, que haja uma tentativa de inviabilização do governo Bolsonaro, uma vez que sejamos eleitos, porque é tradição na nossa política, né? O primeiro ano de governo sempre é o namoro, né? Independente dos parlamentares que forem eleitos. Então não vejo essa situação num momento imediato. General, o deputado Jair Bolsonaro ganhou milhões de seguidores nas redes sociais. É esse movimento que tem levado sua candidatura adiante, inclusive em algumas pesquisas liderando sem o ex-presidente Lula. Qual a avaliação que o senhor faz desse trabalho, dessa movimentação das redes sociais? O Bolsonaro, já de algum tempo, né, ele descobriu, né, essa natureza das redes sociais, que nós ainda estamos, né, por ter uma análise mais profunda desse fenômeno, né? Isso é um fenômeno moderno, né? E o Bolsonaro já de algum tempo, como eu estava dizendo, ele descobriu isso e vem explorando de uma forma muito correta, junto com os auxiliares próximos dele, né? Então ele tem aquelas gravações curtas que diariamente ele posta, e como existe um grande número de grupos, né, que o seguem, isso aí se multiplica e forma praticamente uma onda bolsonarista ao longo do país. O senhor assistiu a entrevista de Jair Bolsonaro ontem no Jornal Nacional? Eu não assisti porque naquele momento eu estava fazendo uma palestra lá em Fortaleza, mas depois vi a gravação e considero que o Bolsonaro teve um desempenho, usando um termo das Nações Unidas, outstanding. O senhor tem uma avaliação que ele se saiu então muito bem na entrevista? Acho que sim, porque a natureza da entrevista, por exemplo, você está conduzindo uma entrevista comigo, realmente. A empatia, há uma conversa amigável, mesmo que os temas possam não ser tão amigáveis assim. Mas o que nós temos notado em determinadas entrevistas com o Bolsonaro é que é um interrogatório. Deixa de haver aquela
comunicação que deve ocorrer entre o repórter, não é, e aquela pessoa que está sendo entrevistada. O Bolsonaro conseguiu controlar as suas palavras, conseguiu controlar a sua forma de responder, então eu acho que ele superou os momentos adversos que ocorreram em entrevistas anteriores. Leonardo, para quem nos ouve, e a gente já vai batendo recorde aqui de mensagens, após o intervalo, finalização da entrevista do jornalista, a gente vai debater a entrevista do deputado Jair Bolsonaro ontem no Jornal Nacional. Em caso de vitória de Jair Bolsonaro, não é? Como governar um país que hoje tem 38 partidos, deverá ter pelo menos 30 com participação no futuro Congresso, como governar pessoas que vêm da escola militar, de procedimentos rígidos, de linha dura, governar com tanta negociação, general Hamilton? Olha, eu tenho respondido diversas vezes esse mesmo assunto, Bruno, e o que eu tenho destacado? Em primeiro lugar, o governo Bolsonaro será um governo de um projeto de país e não um projeto de poder. E para termos um projeto de país, nós temos que atacar, né, os grandes problemas que afligem, né, entre eles aí desemprego, equilíbrio fiscal, né, essas coisas todas que nós temos conhecimento. Então a minha visão é muito clara. O Bolsonaro, no primeiro dia da nova legislatura, deverá ir ao Congresso, em rede nacional de televisão, coisa que nenhum presidente fez até hoje, apresentar ao Congresso a situação do nosso país e mostrar quais são as medidas que têm que ser adotadas e tomadas pelos nossos legisladores para que o país siga em frente. Eu acho que esse é o grande começo da negociação que nós vamos estabelecer, ou seja, uma negociação programática, republicana e não comprando o legislativo. Bolsonaro tem dito que se vencer, terá vários militares no ministério. O senhor também defende essa mesma linha? Eu sempre tenho respondido, Bruno, que pessoas competentes existem tanto no meio civil como no meio militar. Então eu julgo que o deputado Bolsonaro, a seu tempo, irá procurar os melhores gerentes para os nossos ministérios. O senhor também é da mesma linha do Bolsonaro quando se fala da atuação das polícias, que o policial tem que ser condecorado quando se mata bandido na atuação do seu exercício? Não tenho a mínima dúvida, porque a polícia ela tem que proteger o cidadão de bem. E se o bandido parte para o confronto com o policial e tenta matá-lo, o policial tem que usar a sua arma primeiro. Leonardo Assunção. Obrigado por ter vindo, boa tarde. Pois não, general. Prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. Tanto o Bolsonaro como o Boulos, para mim, representam assim, projetos semelhantes, apesar dos extremos. Aliás, por estarem em extremos, e eu acho muito temerário extremos. No entanto, eu vejo, como o senhor falou, que a abordagem da imprensa com o Bolsonaro é muito agressiva. Parece que há uma preocupação mais em reforçar preconceitos. E apesar de eu não concordar muito do que ele defende, não acho que essa abordagem é a melhor forma de chamá-lo ao debate. Queria saber em que medida isso tem atrapalhado e ajudado a campanha. Eu acho que essa medida tem ajudado, né? Porque, aqui, quanto mais se bate nele, mais ele cresce. Essa é a realidade. Ontem, quando terminou essa entrevista dele no Jornal Nacional, houve manifestação em diversas capitais brasileiras das pessoas batendo panela, acendendo luz, ou seja, aplaudindo o desempenho dele. Né? Talvez se os entrevistadores fossem mais comedidos e explorarem realmente temas grandes, né, eles teriam mais sucesso. General, na cúpula da campanha, o senhor é candidato a vice-presidente dele, se debate projetos para o Brasil em todas as áreas? Sim, nós temos um grupo de 22 elementos que está reunido em Brasília, e esse grupo multidisciplinar, com especialistas nas mais diversas áreas, esse grupo vem trabalhando, né, e levantando todas as ideias, né, que nós consideramos de curto prazo e de médio prazo para serem implementadas. A gente analisando as pesquisas, o comportamento dos seguidores do deputado nas redes sociais e sua linha de pensamento, fica claro que o crescimento do deputado Jair Bolsonaro, nas intenções de votos, ele se dá pela questão moral, né? Pela questão do comportamento do brasileiro, dos valores do brasileiro, né? Isso gera polêmicas em todas as áreas. O senhor também é da mesma linha de pensamento dele nesse segmento, não é isso? Acompanho o pensamento do deputado Bolsonaro. Eu tenho dito o seguinte: o Brasil não pode ser pautado por Ipanema. Isso é uma realidade. O Brasil é muito maior do que determinados nichos de pensamento que nós temos dentro do nosso país. Então, às vezes, as pessoas se surpreendem com a reação daquilo que o Demetrio Magnoli escreveu outro dia e chamou do Brasil profundo. Né? Então, tem que conhecer melhor o país. O senhor, como general,
atuando até um ano atrás, qual, na visão do senhor, o principal problema da segurança no Brasil? Bom, o problema da nossa segurança, ele está ligado especificamente, primeiro, ao tipo de criminalidade que nós temos hoje, que é o ligado ao narcotráfico, né? E é uma criminalidade que disputa território. Então, como existem várias facções, como são chamadas, eu já chamo de narco-guerrilhas, né? Elas se atacam entre si. E ao se atacarem entre si, elas ameaçam as comunidades onde estão encasteladas e obrigam uma ação das forças de segurança, né? E o tipo de armamento que vem sendo utilizado. Agora há pouco eu vi que ali no Ceará, de onde eu vim, foram capturados 2 fuzis Barrett .50. Isso é um fuzil que para um blindado, né? Isso na mão de um narcotraficante. Então isso é uma característica do problema que nós estamos enfrentando. Também não existe integração entre os diferentes estados, não há comunicação. O camarada sai de Pernambuco, entra na Paraíba, ele já desaparece. Não há integração entre as diferentes secretarias de segurança. Então esse conjunto, né, coloca essa ameaça que nós estamos vivendo em relação à segurança pública. De fato concreto, qual a linha de atuação do presidente Bolsonaro e do seu vice em caso de vitória nessa questão da segurança, já que hoje é o nosso principal problema? General. A linha de atuação, ela passa, não é uma questão de uma política pública de evidências. Então já se gastou bastante recurso em termos, né, das nossas polícias, seja em armamento, seja em equipamento. Então nós temos que melhorar a qualidade desse gasto e temos que principalmente fazer a integração do trabalho feito nos diferentes estados, né, de modo que haja uma coordenação de esforços e com um apoio mútuo, que é uma característica de qualquer operação militar, a gente consiga, né, vencer, vamos dizer assim, a parte criminal pura e simples. Porque aí entra a questão do sistema penal, entra a questão do nosso Código Penal, mas jamais poderíamos deixar de haver naquilo que eu chamo da separação da população que é explorada pela narco-guerrilha desse corpo, né? Então nós temos que entrar nas comunidades com saúde, com educação, com infraestrutura, de modo que a força de sustentação e a força subterrânea que apoiam essa guerrilha termine. E aí a gente isola esse grupo de meliantes do conjunto da população. O senhor vai defender no mandato do senhor nova legislação para a bandidagem? Olha, por enquanto nós não temos ainda nenhum trabalho mais detalhado a esse respeito, mas eu julgo que nós temos que melhorar a questão do nosso sistema penal, né, da forma como a pena é cumprida. O senhor, como general operacional durante sua carreira, como é que analisa essa intervenção militar no Rio de Janeiro e qual a análise que o senhor faz da presença do Exército constantemente nas cidades brasileiras através de intervenção? O que ocorre no Rio de Janeiro, né, que a intervenção ela foi feita apenas numa banda do problema, né? Eu acabei de colocar que o problema não é só a repressão pura e simples à criminalidade. Se você não agir nos demais expressões do poder, você não conseguirá deter essa onda que ocorre lá na cidade do Rio de Janeiro. A intervenção é chamada de militar porque o interventor foi um militar nomeado, né? E ficou ocupando 2 cargos, né? Ele é interventor e é comandante militar do leste. E a ação das forças já estava em andamento por meio de um decreto de garantia da lei e da ordem, né? Agora, depois de eu já termino aqui, Dinarte, desculpe aí. E agora começou a haver um enfrentamento mais intenso, tanto que semana passada nós tivemos 3 mortes de militares do Exército. Se vocês analisarem isso de uma ótica correta, significa que os bandidos estão enfrentando o Estado brasileiro. E estão vencendo, viu, general? Até o momento. Não chega a tanto, mas... Dinarte, Assunção. Eu achei que eu tinha me deparado com o máximo da intolerância ao discutir com militantes do PT, até descobrir que os de Bolsonaro conseguem ser ainda mais elevados. Quando se fala, discordo dele porque ainda nem tempo mais de falar. Por que quem se filia ao projeto de Bolsonaro traz tanto a marca da intolerância? Olha, Dinarte, eu não tenho convivido, né, muito com aqueles que são esses adeptos mais fanáticos aí da ala do Bolsonaro. Mas o que foi criado aqui no nosso Brasil ao longo dos últimos tempos foi um clima que eu chamo clima de fla-flu, que é uma coisa péssima. É o nós contra eles. Sempre tem que haver um contra o outro. Então se joga o preto contra o branco, o homem contra a mulher, o gay contra o hétero, né? Então se procura o tempo todo fazer essa discussão. E nós somos brasileiros. Então nós temos que buscar a centralização das coisas, ouvir, né, aquela pessoa que não pensa da forma como nós pensamos, e tentar convencer com argumentos se ele vai mudar. Se não mudar, paciência, mas não vai deixar de ser um ser humano, não vai deixar uma pessoa, e muitas vezes nosso amigo, né? Então eu acho que a gente tem que ser mais
como é que eu vou lhe dizer, aceitar mais os contrários. E aí eu queria puxar o gancho para perguntar, no projeto de vocês, qual é o gancho que se tem até para esse tom pacifista, para unificar o país? Porque hoje não é nem mais coxinha e mortadela, é coxinha, mortadela, aí tá assim uma miscelânea. As pessoas parecem que não tem nem sede de justiça, mas de vingança. Eu não vi o ódio dar certo em nenhum lugar do mundo. Que plano o senhor tem? Você tem para unificar o país? Só aproveitar essa pergunta de Nath. Ontem o Bolsonaro deu uma declaração que passou muito despercebido, eu achei, diante de tanta coisa que houve. Ele falou que o policial que matasse 10, 15 ou 20 deveria ser condecorado, mesmo que naquele bolo fosse gente inocente também. O senhor não acha que esse discurso é perigoso demais? Vamos aqui usar uma técnica napoleônica, vamos bater o inimigo por partes. Né? Então, voltando aqui desses aspectos, o que nós podemos fazer? Nós temos que demonstrar ao conjunto da população, por meio de um comportamento austero, de um comportamento honesto, de um comportamento isento, usando, né, os princípios da administração pública de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, a excelência, a eficiência, né, gerencial, né, de que nós estamos governando para todos os brasileiros, e não para o grupo A, para o grupo B, privilegiando, ou seja, derrubando os privilégios. Com isso a gente passa uma mensagem, né, de que nós vamos governar para o conjunto da nação brasileira, e não para determinados grupos. Em relação ao que a Mariana falou, o deputado Bolsonaro, às vezes, ele dá uma exagerada na retórica dele, isso faz parte, né? Mas na realidade ele não olha a coisa, porque a morte de um inocente é algo que não se justifica. Para finalizar com nossa última pergunta para o general, qual é o pensamento do general Milton Mourão nessa questão da homofobia, do kit gay? Então, ele está dizendo que pode seguir aqui a entrevista? Estão liberando que a gente pode seguir com o general. Aliás, estamos bombando aqui, batendo. Não, essa pergunta é minha, eu queria justamente. Tem pergunta de ouvinte, mas nós estamos fazendo aqui praticamente todas, Ginardo. E eu vou mandar os abraços aqui, porque tem muito fã aqui do general querendo participar. Mas vamos pegar um gancho da entrevista do Jornal Nacional de ontem, general Hamilton, para falar das questões mais polêmicas. O senhor já deixou claro várias vezes na imprensa, e o próprio Bolsonaro também, que ele tem uma opinião, o senhor tem a do senhor, e vocês se respeitam. E o próprio capitão Bolsonaro tem se desculpado em alguns momentos por alguns excessos, como o senhor citou. Mas nas questões mais polêmicas, na questão, por exemplo, da homofobia, qual é a linha de pensamento do general Hamilton Mourão? Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Essa questão da discussão dos costumes, né? Então é a própria questão da questão de gênero, né? O próprio problema da homofobia, né? Ela é uma questão que eu considero ela um pouco abaixo das grandes necessidades do país de hoje. No momento que tu tem 12 milhões de desempregados, tu tem um déficit fiscal enorme, tu tem gente caída nas ruas, né? Morrendo de fome, eu acho que esses problemas eles avultam, por isso que eu digo que Ipanema não pode pautar o Brasil. Mas a minha visão é muito clara. Homossexuais existem desde que o mundo é mundo. Então o camarada vive a vida dele. Eu tenho amigos homossexuais, não tem problema nenhum. Agora, ele não pode querer impor a mim o estilo de vida dele. Eu acho que ado, cada um no seu quadrado, e segue o baile, e todo mundo vive feliz. Enfim, o senhor é daquele pensamento que as minorias não podem prevalecer em cima do radicalismo, é isso? Exatamente. Então pode haver. Deixa o pessoal viver, vive a vida dele e pronto, acabou. General Hamilton Mourão, vice-presidente da República, o que é que ele pensa dessa situação de Roraima, onde os venezuelanos estão invadindo o nosso território, estão ocupando o nosso espaço, estão precisando dos serviços ofertados à população brasileira e, inclusive, chegando a cometer crime. Qual a linha de pensamento do general? Olha, a Venezuela foi um país que se autodestruiu, né, por um processo chamado socialismo do século XXI, e nós agora estamos recebendo, né, a rebarba daquele processo de autodestruição. É uma questão de ajuda humanitária. Agora, o atual governo, como sempre, ele é lento na reação dos problemas. Foi lento naquela questão da greve dos caminhoneiros e está sendo lento agora. Porque há horas que nós estamos sabendo do fluxo de venezuelanos. Roraima é um estado que praticamente se perdeu com a questão da reserva indígena Raposa Serra do Sol, onde ele perdeu grande parte da sua economia. É um estado que não é dinâmico para receber, imigrantes em grandes levas. Então nós já devíamos estar há muito tempo preparados para receber e para distribuir para o restante do país esses imigrantes que estão entrando. Aí você concentra numa pequena região como é Pacaraima, que antigamente era Marco BV8, né? E uma quantidade de gente, obviamente, acaba havendo confronto.
O Exército Brasileiro, general, teria condições de fazer uma fiscalização e uma segurança maior nas nossas fronteiras? Olha, o Exército faz dentro daquilo que ele tem capacidade, né? Nós vamos lembrar que nós temos 16 mil quilômetros de fronteira com 9 países, né? Então essa questão do controle de fronteira ela tem que ser de ambos os lados. Não adianta só nós controlarmos de cá e do lado de lá tem a turma que produz droga, que compra arma no exterior e manda para cá. Então terá que haver uma aproximação dos dois lados aí. O senhor citou o Fla-Flu e o Bolsonaro ontem, no seu minuto final do Jornal Nacional, citou 20 anos de polarização PSDB e PT. E o Alckmin fez uma crítica ao Bolsonaro ontem, dizendo que boa parte da culpa das greves dos caminhoneiros é dedicada ao deputado Jair Bolsonaro, que incentivou essa greve. Qual a avaliação que o senhor faz disso? Olha, a questão do PT e o PSDB, eles são irmãos siameses, né? Eles mais ou menos têm a mesma linha de pensamento, né? E o resultado disso aí, uns são mais fiscalistas, outros menos fiscalistas, outros têm uma visão ainda de que o Estado pode tudo, né? Então, chegamos aí ao ponto que chegamos por culpa de ambos esses partidos, né? Em relação à opinião aí do ex-governador Alckmin, né, ele deve ter algum dado de inteligência que eu não dispunho, né, para o Bolsonaro ter sido o incitador da greve dos caminhoneiros. Eu discordo dele frontalmente. Leonardo Assunção. O senhor falou que o país tem questões maiores, eu concordo, mas para voltar ao tema de homofobia e mulheres, eu sou criticado porque sou gay e discordo que se deve criminalizar a homofobia. Concordo que se deve endurecer penas para crimes de ódios no geral, não apenas contra gays. Por que só gays? Né? Tem que ser mais duro que a gente mata porque ódio religioso, qualquer tipo de ódio. Mendigo. O senhor não acha que um presidente tem mecanismos para enfrentar essas questões, que essa é uma questão que o país precisa enfrentar, não só da homofobia, mas crimes de ódio no geral? Ao mesmo tempo, como ponderou ontem a Renata Vasconcelos, apesar de estar contempladas na CLT, não dispõe de mecanismo para incentivar a igualdade salarial entre homens e mulheres? Olha, vou começar pela igualdade salarial de homens e mulheres, né? Na profissão que eu exerci durante 46 anos, homens e mulheres ganham igualmente, né? Um tenente e uma tenente, um capitão e uma capitã, e assim sucessivamente. Então, eu nunca senti essa diferença, né? Agora, o presidente não tem como ele obrigar uma empresa, né, a pagar o mesmo salário se o empresário não quer pagar, né? O próprio Partido dos Trabalhadores criou uma Secretaria de Política para Mulheres, né? Foi em 2003, né? Já tem 15 anos e o problema continua aí, né? Então passa mais por uma conscientização, uma educação da sociedade, e eu sinto, né, que cada vez mais o espaço que a mulher conquistou no mercado de trabalho, ela vai se firmando e naturalmente, né, isso é aquilo que eu chamo das aproximações sucessivas, e às vezes sou mal interpretado, naturalmente haverá um momento em que a mulher estará com o mesmo salário, né, ou até mais, como já ganha em determinados momentos. Em relação aos crimes de ódio, é uma questão de mudança da legislação, né? Nossa legislação ainda é branda em relação a esse respeito, como é o caso, por exemplo, de estupro de mulheres também, que é uma legislação muito branda, né? Então, isso o presidente pode atuar propondo ao Congresso mudanças na legislação. Olha, deixa eu fazer o seguinte, o general já está conversando com a gente aqui há 24 minutos sem parar. Foi uma pergunta atrás da outra. Foi uma artilharia aqui de perguntas ao general Mourão e ele respondeu todas. E eu queria mandar um abraço aqui para o Bruno Moura, parabenizando o general. Uma excelente tarde, seja muito bem-vindo ao Rio Grande do Norte. Beijão aqui, a gente taxista, com o Bolsonaro não abro e com o general, sou a favor da única possibilidade que tem no Brasil de voltar a ter segurança da organização. Beijão, Mourão, estou com o Bolsonaro, Mourão Girão, me identifico com seus ideais. Vou pagar para ver o Tiago Câmara. Excelente entrevista, general, nunca tive a oportunidade de ouvi-lo, agora eu entendo porque da escolha dele, estava em dúvida, mas agora ele ganhou meu voto. É o Alexandre. Gente, é mensagem demais aqui, não dá pra gente ler. Tem mais, olha, é tanta mensagem que o bicho tá dando pane aqui. Mandar um abraço pro Fabrício, pro Miranda. Aliás, Miranda, parabéns pela... Nasceu o filho dele, mandou aqui também a foto pra mim, uma coisa linda. Pronto, eu vou tentar concluir aqui. Zé Miranda, parabenizando pela chegada de Miguel, desejar toda a saúde e vida longa a Miguel. Como eu me sinto, obrigado, Inarte Assunção. Estava amadurecendo o meu voto em Bolsonaro. A Irajá Fernandes. Tem muita mensagem aqui, general, nesse sentido de as pessoas estarem impressionadas em me conhecer. Não me conhecia. Eu queria agradecer mais uma vez sua participação aqui no programa. Independente de ideologias e de simpatias e de quem a gente vota, para nós é uma honra recebê-lo e fazer um convite.
Dizer ao senhor aqui, fazer uma convocação que se tornar vice-presidente da República, esteja aqui nessa mesma bancada, já no cargo de vice-presidente no futuro breve. Será um prazer, Bruno, e eu aproveito sempre para dizer uma coisa: as pessoas, sem me conhecer, me rotularam aí em diversos meios de comunicação. Nunca sentaram comigo para tomar um chopp e saber o que eu penso. Natural de quem é público, se acostume. Olha, o pessoal do Radar e o general Girão o pessoal está pedindo para divulgar a agenda do general aqui no Rio Grande do Norte. Emílio Melo, assuma aqui o microfone, seja bem-vindo e divulga a agenda aqui, que tem várias pessoas perguntando. Boa tarde, Bruno, boa tarde, ouvintes. Hoje nós estamos com uma agenda já fechada, nós vamos ter uma palestra às 19 horas e será lá no hotel no Arituba, aqui na Hermes da Fonseca, e infelizmente ele vai ter que amanhã de manhã cedo sair. Então agora à tarde ele já tem alguma programação, enfim, já estamos com essa agenda. O único horário que nós teríamos, que poderíamos ter um encontro um pouco maior, quer seja com mais, gente da imprensa ou mesmo a população de uma forma geral, seria esse encontro às 19 horas no Hotel Arituba. É aberto o encontro? O encontro foi feito com convites. No entanto, nós aceitaremos a presença de quem e de quantos forem possível entrar no espaço. Nós temos lá 205 no recinto. Nós temos 250 cadeiras. Essas cadeiras estão, a princípio, foi uma procura muito grande por convidados, por receber convites, mas é como coração de mãe. O general Mourão está aqui e sempre aceita conversar com a maior quantidade de pessoas possíveis. General Girão, queria agradecer a sua participação aqui e marcar para vir dar uma entrevista. Muito obrigado também, Bruno, a todos aqui. Eu queria agradecer também o amigo Mourão, amigo de longas datas, somos comandantes na Amazônia juntos. Desafios, grandes desafios. O Brasil não conhece o Brasil e a Amazônia é muito rica. A Amazônia não é o problema, né? A Amazônia é a solução do nosso Brasil. Solução. Mas queria dizer também que nós estaremos no Midway hoje, entre 4 e 5 e meia da tarde, mais ou menos. Estaremos lá no Midway, vamos dar uma passeada lá no shopping e vamos lá na praça de alimentação. E que as pessoas que quiserem conhecer o general Mourão, somos os generais do Bolsonaro, né? Girão e Mourão, é por aí que está a solução. Muito obrigado. Rimou, né? General, eu queria até pedir desculpa, porque me passou batida aqui a agenda dele. Realmente, cabe 16 horas no Midway. Ele vai dar uma caminhada lá no Midway e depois teremos essa palestra lá no Hotel Arituba. Então, 16 horas. Poderemos fazer alguma selfie, né, general? Tranquilamente, pô. Gravar alguma mensagem. Então pronto, o general estará às 16 horas no Midway, gente. Quem quiser conhecer o general Hamilton Mourão pessoalmente, ele estará no Midway com o general Girão e todo o pessoal do Grupo Radar. E o Alexandre Nata Assunção pergunta quantas horas nós passamos fazendo a pauta para entrevistar o general Hamilton Mourão. Eu quero dizer ao Alexandre que não passamos nem um minuto, que todas as perguntas foram feitas aqui sem papel, sem roteiro prévio, sem a gente ter debatido nem estudado nenhuma pergunta. General, eu queria agradecer. E Renato Vasconcelos. Eu tô agora sério mesmo, a gente vai falar Eu isso já na nasci pronto, então não precisa de papel. Você é muito arrogante hoje. A gente vai debater isso na volta do intervalo, mas eu fiquei com pena da Renata ontem. Eu não fiquei, Nossa, não. Achei que ela foi classuderna. Eu fiquei com pena da Renata, ela tá até agora o pneu dela rodando. Nada. Viu? Xoxa capenga. E eu fiquei também com pena do bom, né, rapaz? Quando o general disse que quem pagava o salário deles era o poder muito agressivo, público. que é aquilo, hein? General, mas enfim, general Hamilton Mourão, obrigado, amigo. Muito obrigado a todos os ouvintes da 98. Fraterno abraço. Gente, são 12 horas e 43, a gente vai a mais